Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas a Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Ele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o nosso Senhor e Salvador Jesus, este maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O nosso Senhor merece toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amados, é com grande alegria que hoje nós vamos concluir um estudo de muitas semanas sobre como permanecer, avançar no verdadeiro evangelho. E hoje é o dia do tema mais importante, diga mais importante, porque nós vamos falar do tema da adoração. Nós vamos o mais longe que o Espírito Santo puder nos permitir nos dias de hoje, e nós vamos aprender sobre este tema. E amados, se eu e os amados entendermos no Espírito o que esse tema da adoração vai fazer conosco, a nossa vida vai mudar completamente a partir de hoje. Se nós entendermos verdadeiramente a profundidade sobre o quão é importante a verdadeira adoração em nossas vidas, em nosso ser, a nossa vida vai mudar completamente no dia de hoje. Amados, a adoração, diga adoração, é o nível mais alto de comunhão, de comunicação e de uma intimidade santa, santíssima com o nosso Deus poderoso. Agora pergunte para a pessoa do seu lado: hoje você quer aprender mais sobre adoração? A resposta foi sim, sim ou não? Então nós vamos nesta jornada passo a passo, não vamos deixar ninguém para trás, vamos subir um degrau por vez com todo mundo de mãos dadas, amém? Glória a Deus. Amados, rapidamente nós vamos fazer um resumo do dia anterior, do domingo passado. O domingo passado nós fizemos uma introdução, nós recapitulamos na verdade os 3 primeiros temas. Como permanecer no verdadeiro evangelho, e o Espírito Santo nos conduziu em uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum, e o quarto e mais importante de todos os temas é uma adoração. Por isso que nós colocamos ele por último, é o último tema. E na semana passada nós vimos que se nós fizermos a leitura da palavra, o jejum e a oração de forma mecânica, de forma automática, como se estivéssemos cumprindo algo, nós vimos que a própria palavra de Deus, ela nos condena. Porque nós não devemos andar na caducidade da letra, porém na novidade do Espírito. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: viva na novidade do Espírito, encoraje! Aleluia! E nós vimos, amados, que quando nós não havíamos conhecido o verdadeiro evangelho, nós íamos em um culto ou em uma missa, e em uma semana, uma vez por semana, 1 hora já era o suficiente. Achávamos que já tínhamos feito muito. Conhecemos o verdadeiro evangelho. E agora, nós avançamos no clamor da meia-noite, nós avançamos de terça-feira no nossa preciosa Assembleia Geral, nós vamos às células durante a semana e ao culto ao final de semana. Porém, nós vimos a semana passada que se nós estivermos nestes momentos, saiu deste momento, eu volto à minha vida como era, priorizo as coisas que eu priorizava, volto a pensar o que eu pensava, foco no que eu focava, e aí quando chegar na Assembleia Geral de terça-feira, olha, agora eu vou focar e virar a chave. Isso se torna uma hipocrisia espiritual. Isso se torna algo como rituais mortos. E nós entendemos, quando nós fechamos a semana passada, é importante essa introdução, amados, porque o tema que nós vamos ver hoje é muito crítico para a nossa salvação. E nós vimos que o último tema da semana passada, nós vimos que nós temos que avançar, como Gênesis capítulo 5, de 21 a 24, como a vida de Enoque, onde ele andava com Deus
100% do tempo. E nós, como nós fazemos e materializamos isso na nossa vida? Se estamos trabalhando, estamos meditando em Deus. Se estamos com os nossos familiares, estamos adorando a Deus no nosso interior. Se estamos avançando na sociedade, nós estamos andando com Deus 100% do tempo. E para isso, amados, é uma vida de adoração. Quantos aqui querem ter uma vida de adoração? Aleluia! Amados, hoje eu vou colocar toda a base que o Espírito Santo me permitir. Vamos avançar juntos, mas a maior parte dessa ministração, humildemente, nós como igreja vamos pedir para a nossa amada e preciosa arcebispa Luciane fazer a conclusão de todos esses temas e focando a lente de aumento na adoração. E nós sabemos, amados, que o foco principal aqui é nós adorarmos ao Deus de toda a terra. Amém. Glória a Deus. Amados, Enoque não tinha uma Bíblia. Porém, ele tinha uma comunhão com o Espírito de Deus que escreveu a Bíblia. E por causa disso, ele conseguiu andar com Deus. Vamos viver essa. Amados, o primeiro tema para que nós entendamos a adoração é porque a Bíblia ela é muito categórica, ela é muito focada, ela é muito incisiva, ela coloca uma lente de aumento aonde eu e você fomos criados para adorar a Deus. Você foi criado, desenhado, você foi projetado antes da fundação do mundo para que você adorasse a Deus, diga, eternamente. Então nós fomos criados para o louvor da sua glória. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. A maior forma de comunicação, a maior forma de comunhão que a igreja pode ter antes do arrebatamento da igreja e depois também. A maior forma de comunicação, de comunhão, de uma intimidade santíssima com o Deus de toda a terra, é através da adoração. A adoração é a comunicação total com Deus. Quem quer se comunicar totalmente com Deus? É através da adoração. Amados, Deus precisa da adoração, minha e sua? Ele precisa disso? Ele já é Deus, ele não precisa. Mas ele criou você. Senhora? Quem precisa somos nós. Porque nós vamos ver, amados, o impacto da adoração em nossas vidas. O que a adoração cura, purifica, transforma. O que a adoração nos exorta, nos repreende, faz que nós obedeçamos. Em linhas gerais, amados, o tema mais importante da Bíblia é a cruz e a ressurreição. Amém? Mas o tema mais importante para que você reconheça a cruz de Cristo, a ressurreição, é esta palavra tão crítica, tão importante e tão mal compreendida na igreja pós-moderna, chamada adoração. Hoje nós vamos nos aprofundar muito sobre este tema. Amados, por que a adoração é mais importante do que os outros 3 primeiros temas? Que era a leitura da palavra, jejum e oração. Porque, amados, depois que você for arrebatado, a leitura da palavra você já vai estar com a palavra ao lado dela, que é Jesus. A oração você já vai estar com aquele que você orava. O jejum vai acabar nos céus. Mas a adoração, diga, ela é eterna. Ela vai de eternidade a eternidade. Então, para começarmos, amados, é Apocalipse, capítulo 4, os versículos de 8 a 11. Não podíamos começar esse tema sem mostrar a eternidade. Aqui é o momento onde João, ele é arrebatado no Espírito e está na sala do trono de Deus. E aqui, no versículo de 8 a 11, amados, nós vemos a adoração celestial. Amados, o ar-condicionado está muito forte. Querem que desliga? Sim ou não? Ah, já desligou? Amém. Glória a Deus.
Apocalipse capítulo 4, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Cada uma delas tinha 6 asas e cheia de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. Aqui está falando dos 4 seres viventes do versículo anterior, amém? Que eles estão na sala do trono de Deus. Dia e noite, sem cessar, eles dizem, né? Eles cantam, eles adoram, eles louvam. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Versículo 9. Todas as vezes que essas criaturas viventes, os 4 seres viventes, dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo o século dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. E adoram, diga adoram, o que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno és tu, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criastes todas as coisas e porque por tua vontade elas existem e foram criadas. Uma salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o próximo capítulo é já a parte da abertura dos selos, e aquele que é digno de abrir, o nome dele é Jesus Cristo, que a Bíblia diz a raiz de Davi, não é? Então, o leão da tribo de Judá, e aqui começa no céu, amados, também nesta visão que o apóstolo João teve, da sala do trono. Ela vai abrindo, e Deus vai abrindo a visão dele, ele vai vendo ali os 24 anciãos, os 4 seres viventes, depois ele vai vendo uma multidão. Deus vai abrindo o entendimento, tudo em relação à adoração, daquele que é digno da adoração. Então nós vamos para Apocalipse, capítulo 5, dos versículos de 8 até 14, para concluirmos este tema que nós vamos fazer eternamente e que nós devemos começar agora. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes. Então Jesus, ele foi lá e recebeu aquele pergaminho, na verdade era o rolo de Deus que tinha os 7 selos, aonde falava sobre o desenrolar, né? Dos eventos do fim, a escatologia do fim, a cronologia do fim, e ali seria o juízo de Deus. Mas nós vamos entender que só ele era digno, e por isso houve essa grande adoração no céu. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, diga Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Grifa na sua Bíblia este versículo, meus amados. E eles cantavam um novo cântico. Diga, será tudo novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. Aqui estão adorando ao sacrifício de Jesus. Amém? Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, ouvi a voz de muitos anjos. Então agora Deus está abrindo mais essa visão do apóstolo João. Então eu olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes, os 4 seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz. Vamos todos juntos. Digno é o Cordeiro, que foi morto por receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Versículo 13. E depois disso, vai ampliando essa visão. Ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles havia, que eles diziam: ao que está sentado no trono, diga Deus Pai, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder pelos séculos dos séculos. E o versículo 14, o foco é a palavra adoração. Os 4 seres, as criaturas viventes disseram amém, digam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram.
adoraram. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Então, amados, a adoração, ela é muito crítica e ela transforma vidas. E hoje ela vai transformar você, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, qual é o propósito da adoração? O profeta do Senhor, em um dos seus discipulados, ele explica com profundidade o propósito de adorar a Deus. O propósito da adoração é que nós, eu e você, estejamos no Espírito, entrando dentro do reino de Deus. Que nós nos aproximemos, estejamos na sala do trono de Deus. Nós vamos ver o que isso tem de impacto sobre você. O que isso eleva a sua vida e o que isso muda o seu caminho. O nosso propósito, amados, o propósito da adoração é que você esteja dentro do reino de Deus, dentro da sala do trono de Deus. E nós sabemos que Deus, ele habita ao meio aos louvores. Salmos 22, versículo 3, nós sabemos, amados, que Deus, ele habita em meio aos louvores. Porém, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, toda vez que você adora verdadeiramente, à medida como o Espírito Santo lhe permite romper do trono, vai focando dentro do trono, e nós vamos ver o que isso tem de impacto em você. Amados, tudo que o ser humano adora, aquilo que o ser humano adora, aquele que o ser humano adora, vai transformando e vai imprimindo o caráter daquilo que você adora dentro de você. Então, se o ser humano adora coisas ou pessoas ou falsos deuses, tudo aquilo que o ser humano adora vai sendo impresso o caráter daquilo que você adora dentro de você. Quão crítico é a questão da adoração. Contudo, por que o propósito nosso é estarmos cada vez mais em comunhão, na sala do trono, no reino de Deus? Porque à medida que você vai adorando o Deus de toda a terra, o caráter de Cristo, digo, o caráter de Cristo, vai sendo impresso sobre você. Quanto mais você vai rompendo a sua vida de adoração, mais esse caráter vai sendo impresso em você. E você vai se tornando semelhante àquilo que você adora. Por isso, amados, que a Bíblia vai dizer que quanto mais nós vamos nos expondo à glória de Deus, adorando a Deus, mais essa imagem, mais as características e o caráter de Deus vai sendo impresso no meu coração e no seu coração. Quantos aqui querem adorar 100% a Deus todo o seu dia? Amados, nós vamos para um dos versículos mais lindos da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós queremos, amados, que o caráter de Cristo seja impresso no meu coração e no seu coração. Aleluia! Assim, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Então, o caráter dele vai sendo impresso quando você vai se expondo à glória dele e vai adorando ele. Com a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. É muito sério, amados. Nós temos que buscar, temos que adorar a Deus. Por quê? Nós vamos ver que esta adoração vai causando a verdadeira transformação dentro de você e dentro de mim, para que nós possamos ser semelhante àquele que nós adoramos. Amém. Glória a Deus. Então, amados, quanto mais eu me exponho, mais eu adoro a Deus, mais o caráter dele está impresso. Nós sabemos que nós vamos sendo mudados de glória em glória. Nós sabemos também
que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Cristo vai crescendo dentro de você. No dia do arrebatamento, Deus vem buscar o quê? Jesus. Este caráter impresso dentro de você. Diga, como é importante a adoração? Fale para você mesmo. Como é importante a adoração? É muito importante, amados. É muito crítico. Deus vai vir buscar o caráter dele em nós. Agora, uma reflexão que a igreja tem que fazer hoje. O mundo é muito presente, principalmente hoje, né, no tempo pós-moderno. O pecado, ele está cada vez mais aumentando no mundo, e a Bíblia diz que o engano ia se alastrar. 40 minutos de adoração, uma vez por semana aqui no altar principal. É o suficiente para você combater o mundo e o pecado? Que o Espírito Santo comece a convencer o meu coração e o seu coração do quão crítico, o quão essencial é o tema adoração. Se hoje eu vou no meu trabalho, sou impactado pelas informações do trabalho, eu converso com os meus familiares, eu converso com os meus amigos, eu vejo essas questões do mundo, eu começo a ser impactado, o pecado começa a me afligir, eu começo a ser tentado pelo inimigo, pelo pecado, a carne tenta me derrubar. 40 minutos de adoração é o suficiente para romper e você conseguir vencer o mundo em Cristo Jesus? Amados, a partir de hoje, se verdadeiramente, eu e você, começando por mim, se eu entender o que eu estou lendo aqui, porque eu estou pregando para mim também, a minha vida vai mudar a partir de hoje. Eu preciso do caráter impresso. Eu preciso adorar a Deus com a minha vida e também rompendo na adoração, que nós vamos ver hoje, amados. Então, nós temos um exemplo. A nossa preciosa arcebispa. Nós estamos aqui e só tem um mistério, só existe um digno de honra e glória e louvor, que é o nosso Senhor Jesus. Mas, amados, através da vida da nossa preciosa arcebispa, nós vimos e percebemos o quão essa adoração rompeu na vida dela, quer dizer, o quanto ela focou Jesus e o quanto Deus conseguiu fazer com que ela não se retrocedesse, avançasse. Dentre tantos países no mundo, nós vemos Deus apontando o Brasil para começar o avivamento. E a líder que nós temos hoje, então isso é uma vida de adoração. É uma vida de renúncia. É uma vida de foco na adoração. Romper na adoração é o que vai fazer com que Deus capacite você para aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados, qual que é o capítulo? Agora nós entendemos o propósito, não entendemos? O caráter de Deus sendo impresso, nós cada vez mais dentro da sala do trono e cada vez mais eu sendo um com o Pai. É realmente João 17, né? Essa adoração vai fazendo com que a sua vida, da mesma forma que Jesus é um, você é um também com a igreja, mas que Deus em Jesus, Jesus em nós, não é verdade? Como está escrito em João, que eles sejam um em nome de Jesus. Agora, qual que é a fundação? O maior exemplo de adoração. Qual que é o principal capítulo da Bíblia sobre este tema adoração? Isaías 53. Uma salva de palmas para Cristo. Amados, nós vamos, no final, ler Isaías 53, depois entendendo 100% do que Deus vai falar com a gente através da adoração. Mas, amados, em Isaías 53, o nosso Senhor Jesus, é importante saber, amados, Isaías 53 é o capítulo aonde 700 anos antes de Jesus vir, Deus mostrou para o profeta Isaías como seria a vinda do Messias e ele fazendo o seu sacrifício perfeito e a remissão dos pecados. É onde descreve o nosso Senhor Jesus. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos Jesus, ele adorando 100% ao Pai.
adorando. É a escritura mais importante da fundação da adoração, por quê? Como Jesus foi 100% obediente, ele adorou o Pai, sendo ele santo, morrendo pelos pecadores, ele sendo justo, morrendo pelos injustos. Esse sacrifício, essa adoração foi tão alta, que subiu este aroma às narinas do Pai. E foi tão incomensurável, que Deus permitiu a remissão dos pecados. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, é o maior exemplo de adoração. Então, Deus, Jesus, ele se doou totalmente, livremente em adoração. Ele foi para a cruz, totalmente disponível, livre, em adoração. E ali, ele deu a maior prova de adoração para a igreja, que é verdadeiramente adorar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, tendo os seus propósitos. Então, amados, tendo os seus propósitos focados na cruz de Cristo, focados em obedecer ao Pai, a despeito das circunstâncias. Isso está explicando para a gente o que é adoração, sim ou não? Amados, nós temos que aprender com Cristo. A verdadeira adoração que a igreja pode fazer para Cristo é o exemplo de Jesus. É sermos crucificados, crucificarmos a nossa carne aonde? Na cruz de Cristo. A verdadeira adoração é quando a nossa carne finalmente for crucificada junto com a cruz de Cristo. É a morte da sua carne. Então, esta vida na adoração, no ato de adorar mesmo, nos cânticos, nos louvores, em ler a palavra e meditar a palavra. Mas o foco principal é que eu e você crucifiquemos a nossa carne, os nossos maus desejos, na cruz do Calvário. Nós já estudamos sobre o crescimento da santidade, não estudamos? Começa com, primeiro, você se separa do mundo. Primeiro passo, né? Me separo do mundo. Depois, com o Espírito Santo, Deus me capacita a me separar do pecado. E o último, mais alto nível de santidade é ir vencendo a carne em níveis, que seria se santificando e se separando da personalidade caída de Adão em você e em mim. Isso é possível com uma vida de adoração, crucificando a nossa carne, seguindo o exemplo de adoração de Jesus e colocando a nossa vida aos pés da cruz do Calvário. Temos muitos exemplos de adoração, de vida de adoração na Bíblia, não é? Nós sabemos que Davi era um grande e legítimo adorador, sabemos que ele orava 7 vezes ao dia, mas sabemos que ele adorava a Deus com todo o seu coração, ele amava a lei de Deus, ele amava tudo que Deus fez, criou. Então nós vemos que ele amava 100% Deus e ele foi chamado, né? O homem segundo o coração de Deus. Nós temos um grande exemplo de adoração, que é o precioso Abraão. Em Gênesis 22, ele mostra o quê? Podemos ler até o versículo 3 de Gênesis 22, não vamos ler inteiro, porque temos muito que falar sobre esse tema, que é o estudo de uma vida, amém, amados? Mas, o que nós vemos aqui, em Gênesis capítulo 22, dos versículos de 1 a 3, pode começar no 1, por gentileza. Gênesis 22, amados, é um dos capítulos mais importantes sobre obediência, sobre fé e principalmente sobre adoração. Aqui, Abraão, ele já estava no final da vida dele, Deus já havia concedido o filho da promessa, que era Isaque, e ele amava muito Isaque. Hoje eu tenho Noa, eu amo demais o meu filho, não é? Nunca acima de Deus, nunca à frente do reino, mas eu amo. Ele é a herança do Senhor, tenho que cuidar, ele direcionar ele a Deus, amém? Este versículo muda totalmente para mim hoje. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe:
Abraão ele respondeu, sim, estou aqui. Então Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, aquele que você ama. Ele foi apontando, ó. Não é outro não, é esse. Sabe aquele único filho, aquele que você ama? Pega ele, vá para a região de Moriá, sacrifique-o como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Este é o nível de adoração para que eu e você sejamos arrebatados. Quem que vai conseguir? Somente o Espírito Santo. Para o homem é impossível. Quando Pedro perguntou, mas Senhor, quem vai ser salvo? Para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Esta foi uma adoração. Nós sabemos o final da história. Ele foi fiel até o fim. E aí o anjo segurou, não é? O machado, enfim, o que ele ia fazer ali o sacrifício. A espada, qual que era? A adaga, a espada? Era uma faca. Muito obrigado. Muito obrigado. E naquele momento segura e fala, agora sim, Deus sabe que você ama. A história de Abraão, amados, se nós vermos o começo, é uma história de adoração. Deus vai falar com Abraão, saia da sua parentela. Quer dizer, para Abraão conseguir ter uma vida de adoração, ele não podia estar onde ele estava. A sua vida de adoração, se nós olharmos a vida da nossa arcebispa, realmente nós tivemos que sair da onde nós estávamos. Temos que sair daquele meio onde você estava para conseguir adorar a Deus 100%, estar preparado para o caminho que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Amados, este é o lugar onde a igreja pós-moderna se perdeu. Tão sensível, tão crítico esse tema, tão essencial, um tema chamado adoração. Hoje, se nós olharmos para a igreja pós-moderna, amados, o homem virou o centro da adoração. Hoje eu vou na igreja para conseguir a minha bênção. Hoje eu quero que Deus fale comigo. E a pessoa que está lá na frente, nós não somos melhores que eles. Um pecadinho assim, um grande para Deus é a mesma coisa, Ele é justo. Aqui o dom do Espírito não é de julgar, mas discernir, amém? Só Deus que vai julgar. Mas as pessoas vão para a igreja porque elas amam a vida daquela pessoa que está lá na frente falando, você vai prosperar, você vai vencer. Aonde você pisar, você vai ser uma bênção, ninguém vai te derrotar, você vai ganhar dinheiro. E aí você vê que você não ama a Deus, você ama a vida que aquela pessoa está pregando para você. Então, a adoração na igreja virou o homem se tornou o objeto da adoração. E nós vemos, amados, uma adoração focada nas emoções, focadas na vaidade, na carne. Deus vai me colocar, e fala Êxodo 28, né? Deus vai me colocar, Deuteronômio ou Êxodo 28? Deuteronômio 28. Deus vai me colocar por cauda, não por cabeça. Cabeça, não por cauda, é o contrário. E vai falando a Bíblia, amados, como se ele não precisasse morrer pelo seu orgulho, se arrepender dos seus pecados. A única forma de mudar o status dos céus é se arrependendo, como nós sabemos, que dá uma festa no céu quando o pecador se arrepende. E nós vemos, amados, uma nova adoração nas igrejas focada no eu, no homem, aonde Jesus vira aquele garotinho de pedido. Olha, Jesus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... E aonde Jesus, ele que tem que falar, você precisa morrer para isso. Abandonar aquilo, avançar aquilo. E ele é fiel, amados. Ele sabe o que você precisa. Ele pode prover tudo. Mas ele sabe também que se ele te der tudo o que você quer, você foge dele e nem olha para trás. Nossa carne começa a pular, não é verdade? É por isso que o verdadeiro evangelho, existe repreensão. Como falta repreensão nas famílias brasileiras, né? Pais contra filhos. O verdadeiro evangelho, ele exorta, ele aponta exatamente onde você está errando, para que você tenha uma metanoia, uma mudança, e vá de encontro com o Pai. Amados,
Como é temível adorar. A adoração é muito crítica. O anjo querubim da glória, Satanás, ele era Lúcifer na época. Ele adorou a Deus de glória em glória, de eternidade em eternidade, bilhões, trilhões, quadrilhões de anos. Ele foi adorando a Deus. Ele tinha uma posição muito alta. A hora que ele caiu, tudo que ele tinha feito não valeu de nada. Por isso que não importa como você começa, importa o quando você termina. Todos nós aqui, vai importar o quanto nós terminamos. Então, da mesma forma que Lúcifer, ele quis a adoração para ele, e foi o motivo da queda, da mesma forma a igreja pós-moderna, o ser humano pós-moderno, quer a adoração para si, e está caindo, amando dinheiro. Você entra numa igreja, só falam de dinheiro, só fala que você vai prosperar, mas ninguém fala o carregar da cruz, o se arrepender, o olhar para si, a morte do eu, a renúncia, o amor, estender, ter misericórdia. As pessoas não têm nem misericórdia, mas Deus vai colocar os meus inimigos nos meus pés. Onde na verdade você devia estar amando aquele que te persegue, dando a outra face, orando por ele. Amém? Quantos aqui querem morrer mais para si no dia de hoje? Aleluia! E aí, amados, as pessoas começaram a adorar pessoas, a si mesmo e coisas na igreja. Como a adoração é crítica. Lá no começo nós dizemos, você vai sendo semelhante. O caráter daquilo que você adora vai imprimindo no seu coração. Você imagina se a minha salvação, ou a minha felicidade, ou o meu amor dependesse do meu filho Noah? O quão miserável seria? Se o meu Deus fosse o Noah, é o meu filho de 7 meses que está ali, que eu amo muito. Se ele fosse o meu Deus, eu seria o maior miserável da terra. Por quê? A vida dele está aqui, ó, na respiração. E Jesus Cristo, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele venceu a morte e ele que me deu o meu filho. Aleluia. Amados, é muito sério a adoração. Hoje, se você adorou um filho seu, adorou a sua posição social, adorou seu esposo, a sua esposa, ou seus pais, ou suas mães, acima do Deus, hoje é o dia de você se arrepender. Olha que maravilhoso. Uma vez eu estava conversando com a nossa amada arcebispa e sem querer eu usei a palavra adorar para alguma coisa. Amados, com muito amor eu recebi uma repreensão, glória a Deus por isso, eu recebi essa exortação. Mas, amados, se você usou a palavra adorar na sua vida, para qualquer ser humano ou para qualquer coisa, hoje é o dia. Capítulo 4, dos versículos de 8 a 10, Satanás querer ser adorado. Aqui é Satanás tentando Jesus Cristo lá no deserto. E olha o que diz a palavra do Senhor. Depois o diabo levou a um monte alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me... Que pecado terrível, nojento. Satanás querendo que Jesus, aquele que é o autor da vida, que o Criador adorasse uma criatura. Olha que pecado horrível, amados. Quantas vezes a igreja não tá errando neste pecado? A gente olha para Satanás, mas a gente quer ser adorado. A gente adora um filho, adora uma posição social, adora tudo que vê a despeito do Deus que nós não vemos. Terrível, não é, amados? Versículo 10. Então Jesus disse, retira-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele prestes culto. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, a adoração, ela é muito crítica. Quando nós falamos na adoração em termos, diga em termos, de música ou cântico, porque a adoração é uma vida mesmo, de entrega, de obediência, de amor, amados, de serviço.
Mas quando nós falamos em termos de música, alguém aqui já viu um ser humano que não gosta de música? Alguém que você conversou na sua vida e falou, eu não gosto de música. Quão crítica é a música, não é? Por que que no Santo Ministério a gente não ouve música secular? Por causa da influência que a música tem sobre você. A música, amados, ela é uma influência. Coloca uma música para uma criança, ela já começa a dançar. A música tem influência sobre você. Ela vai colocando bem sorrateiramente dentro do seu coração sentimentos, preocupações, sonhos, expectativas. Vai colocando deuses, vai criando deuses dentro de você. Você vai amando mais um amor perdido do que a Deus. E você vai idolatrando coisas. Quão sério é a música, amados? Por isso que nós temos que devolver, diga devolver, aquilo que pertence somente a Deus. Amém. Amados, hoje é um convite para você adorar em termos de cânticos somente a Deus e nada mais. Aleluia. Por favor, precioso pastor Fernando. Exatamente, tem muita gente que fala isso, não é? Eu gosto do ritmo, da batida. Tudo isso tem influência sobre você, amados. E se você não consegue largar isso você está adorando. E está imprimindo o caráter disso em você. Eu me arrependo muito por isso. Eu gostava muito de rock, amados. Tudo é demoníaco, tudo é diabólico, não tem nada neutro. Se você pega a letra do Cazuza, amor da minha vida daqui até a eternidade, quer dizer, já coloca a mulher acima de Deus. Você vai vendo que você vai amando as coisas. Eu gostava de uma banda chamada Metallica, eu me arrependo muito por isso. Por isso, quando eu comecei a entender as letras, tudo demoníaco. Tinha uma música que era assim, Sad But True. Triste, mas verdadeiro. Que horrível. Ceifador da morte, Rafter of Sorrow. Tantas coisas horríveis que eu achava que era... como é que nós falamos? Nós conversamos até essa semana sobre isso, né, evangelista Rosiane? Nós achávamos que isso era neutro. Não existe nada neutro. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, não existe nada neutro. Nada é neutro, amados. Agora, vamos ver, nós já vimos o falso, não é? Vamos ver o verdadeiro agora? A adoração verdadeira. Ela é focada 100% em Deus. Adore somente o seu Deus. A adoração verdadeira, ela faz... Nós não falamos que ela vai colocando você lá no reino dos céus, na sala do trono de Deus? Esse é o objetivo. A comunhão, a comunicação total com Deus, uma intimidade santa com o Deus Altíssimo. Quando você chega naquele lugar, diga um alto monte. Deus te coloca num lugar tão alto, amados. Eu confesso para você que eu gostaria de ter vivido isso que as amadas viveram. Porque chega num lugar tão alto, mas tão alto, que o Satanás não consegue te alcançar. Que os problemas não conseguem. Dores! Pessoas chegavam na adoração com dor na perna, começavam a adorar, amados. A dor sumia. Pessoas chegavam com problemas, o problema sumia. É um lugar tão alto de adoração que os pecados, Satanás, a carne, não consegue te buscar, não te toca. Os levitas, eles iam à frente, não iam? No campo de batalha. A grande vitória de Josafá, o quarto rei de Judá. 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ser do versículo 18 até o Espírito Santo nos conduzir. Amados, o rei Josafá, o rei de Judá, olha que arma poderosa de guerra, de batalha, adoração. Ele falou, nós vamos jejuar, nós vamos adorar, porque a maior arma de batalha é a adoração. Ela é muito maior do que espadas, do que escudo, do que flechas, do que o inimigo. E a adoração, amados, no Antigo Testamento, 2 Crônicas 20, do 18 em diante, nós vamos ver, amados, como que Israel vencia batalhas. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, diga, humilhação. E todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração diante de Deus.
Olha o que venceu uma batalha, amados. Quantos aqui querem conhecer mais sobre adoração? É muito crítico. Versículo 18. Então os levitas. Levitas eram os descendentes de Levi, eles que levavam, né, a adoração. Levitas, descendentes de coalitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 20. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão o quê? Êxito. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade. Olha aqui, ó. Indo na frente, diga na frente. Amados, as espadas, lanças, tudo para trás. Quem ia na frente? Como é crítica a adoração. Indo na frente do exército com cântico, deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Versículo 22. Quando começaram a cantar, entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram o quê? Deu uma salva de palmas a esse Deus de toda a terra. Ele que é digno de toda adoração. Então, repitam comigo: na adoração santa, com a palavra, a libertação, a renovo, a novo nascimento. Deus proporciona visões, purificação. Aleluia, amados. A verdadeira adoração é com a sua vida. Claro que nós tínhamos que ir para João 4. É impossível estudar esse tema sem ir para João 4. João 4, versículo 24. Quando aquela mulher, que era samaritana, ela perguntou para Jesus uma pergunta muito chave, amados. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o rei, ele é o altar, ele é a palavra. Então, ela estava diante daquele que era tudo. E Jesus explica para ela em poucas palavras: eu sou o altar, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o rei, eu sou a palavra. Olha o que ele vai dizer, João: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É uma vida de adoração, amados. O cântico, ele é um dos temas, não é? Mas a sua vida diz muito mais. Amados, a adoração requer temor. Salmos 2, versículo 11. Salmos 2. Sirvam a Deus com temor, exultem com tremor. Por isso que no Santo Ministério nós sempre estamos em temor e tremor. Amados, eu tenho um temor de estar nesse altar aqui. Meu Deus do céu, eu estar nesse altar pregando todos os domingos é muito temível. Tiago 3:1, os mestres serão muito mais cobrados, amados. Meu Deus do céu. Ainda eu estou falando sobre um tema adoração, e nós temos entre nós uma adoradora que Deus ama tanto. Meu Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Apocalipse 14:7. Aqui é o Evangelho Eterno, nós já conhecemos, não conhecemos? Mas o Evangelho Eterno começa na ordem de prioridade que o profeta fala. Primeiro, temor do Senhor. Diga: temam a Deus e glorifiquem. Então ele fala para dar glória a Deus com as suas vidas. Não fala? Primeiro, temor do Senhor é o mais importante. Dar glória a Deus com as suas vidas. Saber que o juízo de Deus chegou, a hora do juízo chegou. E o quarto componente, olha ali. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes da água.
Vamos, a partir de agora, adorar com temor? Não vamos entrar de qualquer jeito no Santos dos Santos, amados. Vamos nos arrepender antes de estar dentro, ser coberto com o sangue de Jesus. Vamos ter temor, amados. Israel caiu várias vezes por adorar outros deuses. Nós não vamos ver aqui, iríamos para Êxodo, iríamos para Deuteronômio, mas nós temos que saber que a nação de Israel, ela começava a querer adorar outros deuses. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, eles estavam adorando o quê? Um bezerro de ouro. Então nós vemos, amados, quão crítica é a adoração. A consequência 2:43, que devido à nação de Israel adorar a ídolos, quantas coisas aconteceram. E agora, para concluir, amados, eu vou ler 2 versículos e vou passar a palavra para a nossa amada arcebispa. Tinha mais outros versículos para nós avançarmos. Esse tema é muito extenso, mas semana que vem nós temos uma viagem, e realmente é uma viagem para o Evangelho de Cristo. Nós vamos para Manaus fazer a consolidação com os pastores, e nós temos que terminar esse tema antes de nós viajarmos, amém? Então se preparem, que hoje você vai aprender mais sobre adoração. Mas para concluir, amados, os filhos de Deus, eles adoram a Deus nas adversidades. Jó, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Este é o nível que Deus vai te levar para você adorar a Deus na adversidade. Então nós entendemos que a adoração é uma vida de intimidade com Deus, de obediência, de amor por Deus acima de todas as coisas, de foco no verdadeiro evangelho, de priorização de Deus, de dependência. Acho que essa palavra, dependência de Deus. Se nós acreditássemos verdadeiramente na adoração, qualquer problema que nós tivéssemos, nós íamos falar, só um minutinho que eu vou adorar a Deus, e Deus vai me conversar comigo. Qualquer doença que acontecesse, calma aí, eu vou adorar a Deus. Qualquer pecado que estivesse rondando, só um minutinho, eu vou adorar a Deus com a maior arma de batalha e depois eu vou responder. Qualquer decisão, eu vou adorar a Deus no meu íntimo, no meu quarto em secreto, e aí depois eu vou decidir. Nós adoramos a Deus verdadeiramente? Vamos lá, Jó capítulo 1, por favor, versículos de 20 a 21. Os verdadeiros adoradores, eles adoram Deus na adversidade. Naquele momento onde Deus começou a trabalhar, a deixar, a permitir que Satanás tocasse em Jó, mas falou, só não toca na sua alma. Aleluia. Já fala diretamente com Isaías 35:8, e 9. Quer dizer, quem está em santidade, o inimigo não vai entrar na estrada da santidade, amém? Mas vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E olha o que ele disse. Eu disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu partilhei, Senhor o deu, Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor, que adoração linda. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Ai, meu Deus do céu. Louvado seja o Senhor. E para concluir, amados, nós não vamos ler o Salmo, o Isaías 53 inteiro, porque tomaria muito tempo e nós temos a conclusão. Mas nós vamos dizer um resumo que o apóstolo Paulo fez através do Espírito Santo em Filipenses capítulo 2, dos versículos de 5 a 11. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, Pai. Quantos aqui estão felizes por aprender mais sobre a adoração no dia de hoje? Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou de si mesmo, assumindo uma forma do quê? Tornando semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se
e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu passo a palavra à nossa preciosa adoradora do Deus vivo, Luciane de Toledo, arcebispa sênior, para concluir o tema da adoração em nome de Jesus. Adoradores se preocupam mais com Deus do que com essas coisas aqui, né? Já estava com meu coração lá em cima. Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E o que nós mais desejamos é que aquilo para o que Deus planejou para nós quando Ele nos criou, se manifeste na nossa vida. Amém? Seja o que for. Esta é a grande verdade. Amados, o tema da adoração, o nosso amado arcebispo disse, nós temos que concluir hoje. Nunca será concluído. Jamais será concluído. Se tem um tema que nós vamos aprender por toda a eternidade, é adorar. Eu oro ao Senhor que as pessoas, quando falam de mim, eles se referem à adoradora. E de fato, amados, não é um título, não é algo que deve ser considerado como uma exaltação. É um estilo de vida. É um grande milagre que aconteceu na vida de uma pessoa. Quando alguém, para alguém se tornar um adorador, tem que ter um encontro real com Deus. A adoração não é uma música, como foi dito. Muitas coisas foram ditas aqui e eu pensava, será que eles entenderam o que o amado arcebispo está ensinando? Será que quando chegou ali em 2 Crônicas 20, o que aconteceu que fez com que eles tivessem uma atitude, e esta atitude se chama adoração, será que eles entenderam? Eu tenho até um pouco de dificuldade de ser bem sucinta e bem objetiva neste tema, mas eu posso ensinar alguma coisa que eu aprendi com Deus. Amados, quando Deus nos criou à imagem e semelhança dele, é porque tinha acontecido uma tragédia no céu. Na eternidade passada aconteceu uma tragédia no céu. Seres celestiais que foram criados pelo Criador para servi-lo, eles caíram. O mais exaltado, o mais perfeito, aquele que foi criado de uma forma especial, o dia que Deus criou ele, foi um dia muito especial, a Bíblia diz. E quando Deus planejou a criação deste ser, deste querubim, que ele chamou de querubim da glória,
que ele deu o nome de Lúcifer, o portador da luz. Foi algo muito grande e especial no céu. Este ser e todo um terço daqueles que ele comandava caíram. Então, esta questão da adoração não é uma questão da terra, ela começou no céu. Então, todo ser humano que está aqui nesta terra hoje, a tua origem é o céu. Ou você cai de lá, como Adão caiu, e vai seguir a queda destes anjos, ou você vai voltar para lá com Jesus e voltar ao foco e à razão da tua criação. Adorado Deus, que esta humanidade, pelo menos deste ministério, entenda por que você vive nesta terra. Você já pensou que tragédia você nascer? Ser criado numa família, seja boa ou mal, isso não vai fazer a menor diferença. Ninguém vai dizer, Senhor, eu estou no inferno porque o meu pai ele era alcoólatra e ele batia muito em mim, na minha mãe. Ou, Senhor, eu estou no céu porque os meus pais eram tão maravilhosos e eles me mimaram. Não vai importar onde você nasceu, o que você viveu. Você já pensou que você pode passar por este vale da decisão e nunca ter entendido a razão da tua existência? Então, tudo isso tem a ver com adoração. Aqui, para pegar um exemplo que o nosso amado arcebispo deu em 2 Crônicas, capítulo 20. Num momento extremo, de uma extrema angústia, um momento onde eles estavam sendo ameaçados de destruição, o rei Josafá tomou uma atitude. Ele se lembrou de algo. Ele se lembrou que eles dependiam de Deus. Então, o que ele fez? Ele juntou um povo para exaltar a Deus. Só aí você já deveria entender o que é adoração. Todos os anjos do céu, todas as criaturas, lemos ali Apocalipse 5. Dentro tem um trono que os olhos de todos estão postos lá. A essência da vida que o verdadeiro Deus que criou e sustenta todas as coisas, ela é sustentada por Ele. Enquanto aqueles anjos olhavam para Ele, Santo, Santo. Então ele juntava todos os anjos, vamos adorá-lo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Digno és de receber a glória. Quem é como tu? Não há ninguém como tu, maravilhoso, poderoso, glorioso, majestade, formoso. Os olhos estão nele. Até que este anjo, de alguma forma, não sabemos como, ele tirou os olhos dele e olhou para si mesmo. Acabou. Caiu. Ele viu que ele era formoso. Ezequiel 27 e Isaías 14, é isto? Ezequiel 28, do 1 ao 19. Aqui está falando deste querubim. Isto fala de você. Mas a essência é esta: olhai para ele e sereis iluminados.
Mas o que aconteceu? Talvez algum anjo se desviou e olhou para Lúcifer e falou: uau, como você é lindo! Estas pedras preciosas, você tem todo o seu corpo cravejado com pedras brilhantes e preciosas. Mas dentro de você estão instrumentos? Você tem em você tambores? Você tem flautas? Violinos? Que ser tremendo é você! Uma orquestra ambulante? As pedras preciosas? E talvez quando alguém caiu e olhou para ele, ele talvez falou: uau, é mesmo? Eu só olhava para Deus, eu nunca tinha percebido quem eu era. Olhai para ele. Senhor, os inimigos estão vindo, eles vão... Você está olhando para o inimigo. De repente você fala: vamos adorar. Você tira o olho do inimigo e fala: Senhor, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és glorioso. Um reconhecimento de quem é Ele. A pessoa que mais me ensinou sobre adoração foi um louco, endemoniado, 7 legiões, em Marcos capítulo 5, no versículo, exatamente no versículo 6. Todos conhecem a história do Gadareno. Ele era totalmente possesso de demônios fortíssimos. Aquele homem não tinha descanso. Punham eles em corrente, ele quebrava as correntes. Ele andava pelos cemitérios, ou seja, no meio da morte, no meio da sujeira, da podridão. Ele era violento, ele se cortava. Era uma coisa, ninguém conseguia segurar este homem. Até que num dia alguém chegou e pôs o pé na terra onde ele estava. Na hora que este senhor, pôs o pé ali, uma coisa aconteceu. Você vai falar: bispa, como é que você sabe isso? Falei: porque eu adoro a Deus com a palavra dele. E quando eu estou adorando a Deus, ele me mostra Jesus chegando e o Gadareno. E o que aconteceu? O Espírito Santo agindo em nós. Está escrito, colocou lá? Cadê? Quando Jesus chegou, olha o que aconteceu. O Gadareno olhou de longe, viu Jesus. Está escrito que ele correu e o adorou. E quando nós lemos isto, a gente perguntava: será que ele chegou com toda aquela loucura dele, se lançou no pé de Jesus e falou: aleluia, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Ou: Senhor, faz de mim um vaso novo. Senhor, dá-me um novo coração. O que será que este homem fez? Ele olhou e disse: Senhor, só Tu podes me salvar. Senhor, só Tu podes me libertar deste tormento. Ouça o que eu vou dizer. Adoração é um reconhecimento verdadeiro e profundo e genuíno de quem Deus é. Por uma revelação. Não tem fórmula, não tem teoria. É uma revelação. Acontece. Então, no céu, o foco estava todo nele, no Altíssimo, no Eterno, no Todo-Poderoso, naquele que é cheio de glória e de luz. Quando ele tirou os olhos, ele caiu. E agora ele passou a adorar ele mesmo. Adão e Eva, criados por Deus, a imagem e semelhança, para substituir aquele 1/3. Só vai substituir aquele 1/3 no céu. Aqueles que foram remidos
do egocentrismo e da adoração a qualquer outra coisa que não a Deus. Alguém me entendeu? A nossa redenção consiste em voltar a olhar só para Deus. Ponto final. Agora, como fazer isso? Se nós somos seres carnais, totalmente sujeitos ao nosso ambiente que nos cerca. Para isso precisou um novo nascimento, destruir esta natureza apegada a tudo e a todos e dar agora a natureza de Jesus que foi obediente ao Pai. Então, a adoração, primeiro e acima de tudo, não é um cântico. É um milagre na nossa vida, é um milagre que acontece que te faz em um momento entender que só Deus é real. E só Ele permanece para sempre. Então Abraão mata o seu filho. Senhor, o Senhor me deu esse filho. Ele é o filho da promessa. O Senhor me explicou. Mas agora eu quero ele para mim. Afinal, ele é teu ou ele é meu? Ele é teu, Senhor. Se você não sacrificar, eu posso permitir que ele morra por uma enfermidade. Então, ele é teu ou meu? De quem é a nossa vida? Sim, Senhor, ele é teu. E você sabe, Abraão, que eu sou o Deus eterno. Se eu quiser, se você me obedecer e sacrificar, você sabe que eu posso ressuscitá-lo, né? Então não tema, eu sou o Deus que ressuscita mortos. E se você me obedecer e sacrificar, você sabe que ele nunca vai morrer, né? Ele vai estar comigo para sempre, então. Não tema. Obedeça. Por que ele podia obedecer? Porque Abraão olhava além desta vida. Ele olhava para Deus. Obediência é adoração. Aquele que você obedece é o teu Senhor. Quando você escolhe obedecer algo ou alguém, você está adorando esta pessoa. Obediência é adoração. Ou seja, você tem que entender que você precisa de um milagre, precisa morrer e nascer de novo. Porque isso que eu estou explicando é impossível à carne. É impossível. Então, quando você pensa em adoração, você pensa em voltar a olhar para Deus. Deus cria Adão e Eva. Eles andavam com Deus. Eles olhavam para Deus. Deus era o centro da vida deles. Até que, abram comigo porque isso é muito importante. Gênesis 3. Volta a falar em 1 João 2. Então veja, Gênesis 3. Você vai aprender isso na sua vida. Por que alguém olha e fala, você é uma adoradora? Pode me mostrar a casa mais linda. Pode me mostrar a pessoa mais bonita. Pode me mostrar o carro mais... Eu vi a Deus. Quando você vê a Deus, não tem nada mais. Isso é adoração. Eu vi a Deus, pronto, acabou. Olha, se você não fizer o que eu quero, vou embora. Vai embora, eu vi a Deus. Olha, se você tem que conseguir isso para você ser considerada. Eu não quero ser considerada, eu vi a Deus. Quando você vê a Deus, o diabo perde totalmente domínio sobre a sua vida. Porque você viu a Deus, acabou. Eu vi o extremo, eu vi o máximo, eu vi o ápice, eu vi o absoluto, eu vi o eterno, eu vi aquele único que vai permanecer para sempre. O resto, esquece, eu nada tenho com isso. Mas então vou te matar, mata, eu já estou morta. Vai ser um pouco difícil você me matar. Morta eu estava antes, quando eu olhava para tudo e falava, não me mate, não me mate. Hoje, você quer ficar um dia a mais aqui? Quando você viu a Deus? Quer matar, mata. Ninguém pode me matar. Ninguém, nunca mais. Nunca mais. Então, olha, Gênesis 3. Olha o que a serpente conseguiu fazer com Eva. Nós vamos direto aqui
para no 4, tá? Porque seria muito mais longo. Tudo é muito mais longo, né? Bom, tem uma conversa aqui entre a serpente, ela está questionando com Eva a questão de pode comer, não pode comer. Não, Deus disse que vai morrer, vai nada. Essa aí o nosso arcebispo João Rafael sabe explicar muito bem. Vai morrer não. Pode fazer, minha filha, casa 10, 20 vezes, não tem importância. Vai lá, mente, Deus sabe que você precisa disso aí. Não, é para o bem, faça. Não vou nem entrar. Mas o que foi o fruto, a consequência, o que fez Eva cair? Você veja o versículo 6. Vendo. Grifa essa palavra na tua Bíblia. Vendo. Olhos. Olhando para Deus, igualzinho Lúcifer. De repente ficou aqui. Olha isso aqui é muito bom. É maravilhoso, não tem nada demais. Ela tirou os olhos de Deus e ela olhou. Quando ela olhou, ela caiu. Mas ela não caiu quando olhou. A queda começou na tentação. Então veja, vendo a mulher, quando ela viu, a próxima coisa que aconteceu, ela desejou. Enquanto ela não olhou, não desejou. A terceira coisa, ela sentiu já o efeito daquilo na vida dela. Vou dar um exemplo bem simples. Você vai no shopping, ou passa por qualquer lugar. Você acabou de almoçar, mas aí você começa a sentir um cheirinho de um doce, qualquer coisa. Aquilo, na hora, te desperta um desejo que não tinha antes. Você está feliz com a sua roupinha, aí você decide dar uma voltinha no shopping em tempo de liquidação. Você olha e deseja algo que você não desejava antes. Cuidado com seus olhos. Físicos e espirituais. Adorar é tirar os olhos de tudo. Você tem que fazer toda a força e pôr os olhos em Deus. Olhar para Ele. E aí você começa a conhecer a Deus. Todos nós com olhos desvendados, contemplando como que por espelho. Você quer saber o que é redenção? Redenção é ser tirado de tudo daqui de baixo e focar em alguém que é invisível, mas é real. Isso aqui dá um terremoto e desaparece, mas o Deus invisível permanece e você também. Então, amados, adoração. Vou ser muito sincera, aprendi muito com Deus na adoração. Aprendi mesmo. Não envolve o homem. Não envolve o homem. Se você quer adorar a Deus cantando, comece a procurar cânticos que tiram os olhos de você e comece a pôr os olhos em Deus. Porque o Senhor me lançou um desafio. Ele abriu o livro do Apocalipse e falou assim para mim, me acha um lugar neste livro, que já é a eternidade, aonde tem a palavra eu. O Senhor me lançou esse desafio. Não tem. Sabe por quê? Porque no céu só tem Deus. E se você quer viver a vida eterna, você vai tirar os olhos de tudo e vai focar nele. É Ele. Todos os exemplos que foram dados aqui, se você for observar, é isso que precisa chamar atenção. Eles tiraram os olhos das circunstâncias e declararam o que Deus é. Para encerrar, vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes, eu aprendi muito. Eu vim num supermercado aqui, estacionei o meu carro, uma mulher veio e estacionou do meu lado, e desceu uma menininha vestida de princesa. E a mãe desceu com a menininha e eu desci do carro e nós começamos a subir a escada para o supermercado juntas. Aí a menininha veio, ficou assim meio pertinho de mim, eu olhei e falei, ai, uma princesa! Enquanto subíamos, a mãe falou para mim, menina, você não sabe, ela não tira mais esse vestido.
Dorme com vestido, levanta com vestido, lava e veste, lava e veste. Aí conversando, coisa de criança e tal. Estou lá no supermercado, de repente o Espírito Santo me diz, observa esta criança. E eu comecei a observar. Então o que a menininha fazia? Ela corria, ficava do lado de uma pessoa que estava ali escolhendo alguma coisa. De repente chamava a atenção, a pessoa olhava, uma princesa! Quando a pessoa fazia isso, ela corria e escondia atrás da mãe. E o Senhor falou, observa ela. Ela fez isso o tempo todo no supermercado. E o Senhor falou, isto é adoração. Por que ela ama este vestido? Porque ela descobriu que quando ela usa este vestido, ela chama a atenção de todas as pessoas. E as pessoas fazem um elogio que enche o ego dela. Transfere isso para a sua vida. Você tem um carro que chama atenção. Você decide uma moda de cabelo que chama atenção. O que você faz na sua vida? Hoje os selfies é uma coisa impressionante. Todo mundo tem que dar um like, você quer ser adorado. Amados, quando você entende que você está cercado deste pecado e está dentro de você, acabou. No final, o homem mais poderoso desta terra, depois de Jesus, o anticristo vai vir aqui e vai exigir adoração. Adoração é o assunto que causa divisão. Ou você adora a Deus, ou você adora você mesmo. Ou você adora a Deus, ou você adora as pessoas. Ou você adora a Deus, ou você adora o mundo que te cerca. Adoração. Fomos criados para adorar. Tem um vazio aqui. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. De onde vêm as perversidades? As pessoas ficam na frente do espelho, se adorando. Você se apaixona por você mesmo. Você faz selfies de você mesmo. E todo mundo tem que dar um like. Todo mundo tem que te adorar. A criança, quando ela descobre que ela faz uma coisa que todo mundo gosta, ela vai fazer aquilo para sempre. Amados, não tinha jeito. Precisa ser destruído e fazer de novo. Por toda a eternidade, entrará no céu os que foram remidos da adoração a qualquer outra coisa que não seja Deus. Deuteronômio 6, por favor. O versículo, deixa eu ver se é assim. Os livros mais lindos da Bíblia, para mim, é o livro de Deuteronômio. Totalmente marcado, grifado, babado. Deuteronômio 6, do 4 em diante. Quando Deus tira um povo do Egito, que tinha milhares de deuses, Deus começa a ensinar este povo a ser o povo dele, ele comanda. Ouve Israel, agora Israel, que eu tirei vocês, que eu salvei vocês, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. É um comando impossível ao homem natural. Só é possível para aqueles que foram iluminados pelo Senhor. Porque é amor em 3 níveis. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, no teu espírito, de toda a tua alma, na tua alma, e de toda a tua força, no teu corpo. O Senhor se torna o teu Senhor no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Isto é redenção. É voltarmos ao foco para o qual nós fomos criados.
O assunto da adoração é um assunto profundo, mas vou dizer, você só aprende à medida que você se expõe a Deus. Quando você tira os olhos de tudo e olha para Deus. Todos falam da adoração que acontecia na minha casa. Mas você sabe quanto tempo demorava aquelas adorações? 4 horas. 5 horas. Por quê? Eram 2 horas para conseguir se desconectar da terra. 2 horas para conseguir fazer todo mundo tirar o coração, a alma, tudo da terra e focar em Deus. Depois de 1h30, 2 horas, você começava a se aquietar na presença do Senhor. Aí a adoração começava. Nunca uma igreja que adora meia hora, 15 minutos, meia hora, vai chegar. É necessário. É muita coisa, é muito forte. Há uma necessidade de mergulhar. Aí você vai falar, arcebispo, isso é muito difícil. Eu vou dizer, como é que você consegue ficar 2 horas na frente de um filme? Como é que você consegue ficar 2 horas na frente de um jogo de futebol? Isso é adoração ou não? Você tem prazer ali. Agora, você consegue ficar 2 horas na presença de Deus? Então, a pergunta é essa. Você precisa de salvação ou não? Nós conseguimos ficar 2 horas tomando cafezinho e jogando conversa fora. Você consegue ficar 2 horas sentado num lugar onde só tem Deus e você, olhando para Deus e falando, tu és santo, santo, santo? Pois foi isso que eu fiz. Ah, Senhor, é assim? Pois vai ser assim. Comecei a me trancar no meu quarto e ficar lá. Mamãe! Deus falava, eu estou aqui, deixa elas lá. Dona Lu! Eu estou aqui, elas resolvem tudo lá. E eu tive que ficar lá, olhando para ele e o povo tudo batendo na porta. Para eu aprender a dar o primeiro lugar para Deus. Sabe de uma coisa? Eu saía de lá e estava tudo bem. Deus cuidava. Amados, adorar é maravilhoso. Te transporta para a eternidade. Aí você olha para a terra e fala, meu Deus, onde eu estou? Ai, que perigo. Ai, tem uma armadilha em cada lugar. Senhor, aí ele te mostra o inferno e você fala, foi de lá que o Senhor me tirou. Senhor, nunca mais eu quero voltar para lá. Senhor, me guarda, me mantém, fica grudado em mim até o fim. Você acha que é muita gente que vai entrar no céu? Mas cada um de vocês pode, se entender o que eu estou falando. Você não sabe se você vai morrer hoje. Ou na semana que vem. Se Deus te deu mais um dia para ouvir hoje, você já sabe. Fala, Senhor, eu reconheço que eu tenho prazer em tudo, menos em Ti. Senhor, eu confesso, isso é arrependimento, eu confesso que eu não tenho nenhum prazer na Tua presença. Eu confesso que eu venho para esse culto aqui por obrigação. Para eu sair daqui e esfregar na tua cara. Ó, eu fui lá, viu? Fui lá, escreve aí. Aleluia. Esta é a nossa carne. E o pior é que você pode estar numa igreja 30 anos. Posso falar? Pastor Fernando, o senhor não vai ficar bravo comigo? Jesus diz, fostes crucificados, morrestes. Agora, quem está em Cristo é uma nova criatura. Aí o cara ficou 30, 40 anos na igreja. Aí ele está lá no leito de morte com uma velinha na mão, como dizia o meu pai, acho que os antigos morriam com vela na mão, sei lá. Eu quero ser, Senhor amado. Um vaso novo, é isso? E Jesus olha e fala, escuta, eu já fiz, você ainda está me pedindo para fazer o que eu já fiz?
nós não prestamos atenção no que nós cantamos. Estes cânticos negam a realidade. Este cântico é de alguém que acabou de ser salvo. Esse é o cântico dos primeiros salvos, que se dão conta que precisa nascer de novo. Espera lá, eu pensei que eu tinha Deus, mas estou descobrindo que eu não tenho, não. Esse ministério, como diziam os irmãozinhos, esse ministério é punk. Isso aqui é forte. Eu preciso ser um vaso novo. Tudo bem. Mas se você quer adorar a Deus, é já exaltando quem Ele é exaltando o que Ele fez. Tirando os olhos de você. Eu te adoro. Eu. Não, Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és digno. Senhor, só Tu és Deus, acima nos céus, embaixo na terra. Deu para entender um pouco da adoração? Tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos em Deus. Voltar ao foco. Voltar para Deus, voltar para casa, porque quando acontece isso, você entra pelas portas do Senhor correndo para abraçá-lo. E você entende, eu sou tua para sempre. Nunca mais ninguém vai me tirar. Está consumado. Voltei para o lugar ao qual eu pertenço. E aqueles que são dele vão desejar isto. Vão dar tudo para possuí-lo. Vão vender tudo que tem. Aí você entende a parábola da pérola. Tudo que você tem para possuir o maior tesouro, que agora vai te livrar, te sustentar e depois. Vocês viram a tragédia no sul? Ah, se nós pudéssemos ouvir, vocês pudessem ouvir o testemunho da nossa irmã que estava lá. Lá, naquele lugar onde a água invadiu. Ela foi, antes de acontecer, bateu nas portas, igual Noé, chocante. O profeta do Senhor avisou que vai vir uma enchente. Como é que ela sabia que era lá? Ela não sabia, mas ela sentia desejo de falar para eles. O profeta do Senhor avisou que virá uma enchente. E todo mundo ria dela, ninguém acreditava. A enchente já estava começando, ela falava, nós temos que sair daqui. O profeta do Senhor falou que vai cobrir tudo com água. Ninguém acreditava. A água começou a vir de noite, subia dos esgotos, não veio do rio. As pessoas foram pegas dormindo, levados, arrastados de noite. Que morte! Que morte, afogados em água de esgoto. No meio da noite, na escuridão, mergulharam, afogaram lá. Uma geração que não busca a Deus. Aí, a água não chegou na casa dela, as pessoas foram bater. Karine, deixa a gente entrar. Minha casa está inundada. Ela falou, não, eu também estou saindo. A água vai chegar aqui. Meus filhinhos, junta aí sua mochila, vão embora daqui, não tenho nada a ver com essa casa. Ninguém queria largar as casas. Os que conseguiram despertar não queriam deixar as casas. Quando ela voltou, a água tinha chegado no degrauzinho. Deus guardou um, porque o ama. Amados, Deus é fiel. Ele veio para nos salvar. O Senhor não quer nos perder, mas há uma eternidade no inferno esperando por cada um de nós. Por quê? Porque o céu do Senhor é santo. Porque o Senhor é santo. E aquele pecado, aquela rebelião de querer ser Deus, que o chifre pequeno vai fazer aqui durante a tribulação, todos vão adorá-lo, essa terra inteira vai adorar o anticristo. Todos está escrito. E o profeta do Senhor fala, sai daqui. Se você não sair daqui, você vai adorá-lo, porque ele vai te dar o que você quer. Quando este Deus, ele nos faz querer o que ele quer, seja feita a tua vontade. E ele vai te forçar, te obrigando a adorá-lo para receber um grão de comida. Adoração. Adoração. A quem nós vamos adorar? Ao Senhor nosso Deus.
o Criador por toda a eternidade, nós estaremos fora daqui com Ele. Amém. Só um momentinho. Fecha os teus olhos. Onde você está? E reconhece diante de Deus que você adora muitas coisas menos Ele. Que você tem prazer em muitas coisas, mas fala, Senhor, eu confesso, eu reconheço, não tenho nenhum prazer na Tua presença. Tudo que fala de Deus é chato, é cansativo. Eu não gosto. Eu preferia estar em qualquer outro lugar. E aí agora eu entendo por que Tu me chamas de inimigo Teu. Porque eu não tenho prazer na Tua presença. Eu posso ficar um dia inteiro numa festa, na praia, mas eu não consigo, jamais conseguiria ficar um dia inteiro na Tua presença. Eu me arrependo por não ter prazer em Ti. Eu me arrependo por não Te buscar. Eu me arrependo porque correr e pedir ajuda para o homem é muito mais fácil do que eu entrar no meu quarto e falar, Senhor, socorre-me. Se o Senhor não vier, ninguém pode me ajudar. Pode ser uma unhinha encravada, pode ser uma gripinha, pode ser uma dor de cabeça, mas eu vou ficar aqui porque Tu és o meu Deus. Mas eu não quero suportar dor, eu não quero passar por dificuldades, eu não quero. Mas eu Te agradeço, porque o Senhor até hoje está me esperando. Enquanto eu estou lá me divertindo, lá no sambinha, lá na batucada, lá na cervejinha, lá no churrasquinho, lá na diversão, até mais santa, tô lá com os irmãos da igreja jogando bola lá. É mais agradável para mim do que usar todo o tempo que eu tenho livre para Te buscar, para Te conhecer enquanto há tempo, enquanto eu ainda não morri. Senhor, faça um milagre na minha vida. Eu morro, eu escolho morrer para mim mesmo, para esta natureza que não gosta do Senhor, que é interesseira, só Te busca quando precisa de alguma coisa. Eu me arrependo. Eu me arrependo por todo o tempo perdido, nem coisas que nada são na internet, ouvindo uma coisa atrás da outra, com os olhos aqui na terra, num aparelho, e não em Ti. Eu me arrependo. Quando eu recebo um trabalho, alguém me liga, o que precisa, eu na hora saio correndo e não digo, Senhor, obrigado por essa pessoa que ligou. Foi o Senhor que fez. Senhor, o Senhor sabe que na minha vida, se o Senhor não mover, não vai ter jeito. Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me. Me salva de mim mesmo, me tira de dentro de mim mesmo e crucifica esta natureza do diabo em mim, que me faz adorar tudo, todos e a mim mesmo, menos a Ti. Senhor, eu reconheço que Tu não és o primeiro, Tu tens sido o último na minha vida. Mas para isso Jesus veio para crucificar este idólatra, este adorador da carne, este adorador do mundo, que ama o mundo e tudo que nele há. Senhor, eu escolho fechar os meus olhos para aqui debaixo, tudo, e abrir os meus olhos para Ti, Tu que estás assentado no trono de todo o poder, de toda glória, de toda decisão, o trono de alegria, de gozo, de paz eternos na Tua presença. Ó Senhor Deus, enquanto há tempo, faz de mim um adorador. Não para cantar, mas para Te obedecer, para Te amar. Porque o Senhor disse que o que Te ama não é o que canta, Te ama, ou sente um calorzinho. É o que Te obedece, ainda que
doa. Ainda que doa, este é o que te ama, é dar o primeiro lugar para ti, é se separar de tudo que é contrário. Eu tenho prazer em estar com aquele povo que fala de política, que conta piada suja, que fala mal dos políticos, que fala mal, que conversa de novela. Oh, como é tão leve para minha carne, mas ficar no meio de um povo que fala do céu, que fala de se separar, que fala de se aquietar, de estar sozinho contigo por algum tempo, de ler, de estar na tua casa te adorando, aprendendo a tua palavra. Ah, Senhor, eu reconheço, eu não tenho prazer em ti. Esta é o verdadeiro arrependimento. É o reconhecimento de que você não tem prazer em Deus. Você não o ama porque você não quer nem saber o que ele te mandou obedecer, porque se depois você saber, você vai ter que obedecer. Então, melhor nem saber, assim não precisa obedecer. Ah, meu Deus, esta é a natureza. Para isso Jesus veio, para destruir. Então, vamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, me crucifica. Senhor, eu oro que aquilo que está escrito na tua palavra, como que já aconteceu, sabendo isto, Romanos 6, que foi crucificado o meu velho homem, e o corpo do pecado foi destruído, para que eu nunca mais sirva ao pecado como escravo. E agora eu sirvo a Deus e a justiça. Efésios 2, eu estava morto nos meus pecados, seguindo este mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar. Tudo que o diabo mandava eu fazer, que jogava na minha frente, eu fazia. E eu era filho da desobediência, eu era filho do desobediente, eu era filho da serpente. Mas agora este filho da serpente morreu naquela cruz com Jesus, foi crucificado, desceu ao inferno com ele e ressuscitou com ele. Agora um filho de Deus, que voltou para Deus, que tem prazer em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro primeiro pela minha vida, porque eu nunca vou chegar. Nesta vida, nós vamos buscar e correr e subir e deixar tudo para trás, até o último suspiro. E então nós entraremos na eternidade, onde ainda assim os querubins fecham os olhos para te adorar. Eles tampam os olhos, eles tampam os seus pés. Eles não podem olhar a tua glória, que dirá nós nesta terra. Ó Santo, nosso Criador que não desistiu de nós, tu nos amas, tu nos queres para nós. Senhor, faça de mim um perfeito Filho de Deus, à imagem de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim. Faça de mim um perfeito Filho de Deus, à imagem de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha alma. Faça de mim um Filho de Deus, à imagem de Jesus Cristo. Eu renuncio e odeio tudo que tomou o teu lugar na minha vida até hoje. Eu não sei se eu vou morrer amanhã, mas hoje o Senhor está me dando uma oportunidade de te dar o primeiro lugar no meu coração. E eu te peço, Senhor, toma a força, mas senta aqui e seja o meu Deus, seja o meu Rei. Põe fora da minha vida, Senhor, tudo aquilo que eu não tenha nunca mais prazer em nada, mas tenha prazer em Ti. Isto é redenção, e eu jamais adorarei o anticristo, nem agora e nem depois. Eu jamais adorarei o mundo, nem no que nele há, nem agora e para sempre. Oh, Senhor Deus, eu sou teu. O Senhor me escolheu quando eu nem te conhecia. O Senhor me amou e morreu por mim quando eu nem me importava contigo. Eu estava ocupado com a minha própria vida, amando a música do diabo, amando as batucadas, os rocks, tudo que geram solidão nas pessoas, apego a homens. Eu começo a ouvir aquela música, eu me sinto sozinho. Senhor, quando tu estás em mim,
enche a minha vida. Oh, Espírito Santo, enche a minha vida, que eu nunca mais sinta falta de nada, que eu agora possa amar a minha esposa com amor sincero, porque eu desejo o bem dela, não quero mais que ela me idolatre e faça o que eu quero. Eu posso amar o meu marido agora com amor sincero, desejando cuidar dele, e não que ele faça a minha vontade, que ele me coloque no trono e me adore. Eu agora quero, Senhor, amar as pessoas sem ter nenhum interesse por elas, porque eu aprendi, Senhor, que tudo que eu preciso vem de Ti, porque Tu me amas, Senhor. Se o Senhor não me ama, então por que o Senhor se fez carne e veio viver essa vida miserável, esta vida de desprezo, de afronta, que está escrito em Isaías 53? Se isto não é amor, então o que é? Então, Senhor, este dia que se chama hoje, seja o primeiro dia da minha vida, aonde o Senhor finalmente é Deus no meu coração e reina no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E eu reconheço que isto só foi possível porque Jesus tomou meu lugar, e então hoje eu escolho subir naquela cruz com Ele e nele e te pedir, Senhor, pregue as minhas mãos nesta cruz, para que eu nunca mais adore as obras das minhas mãos. Pregue os meus pés juntamente com os pés dele, para que eu nunca mais ande nos meus caminhos, mas agora eu ande nos teus caminhos. Enterra, Senhor, esta coroa de espinhos na minha cabeça. Traspasse todos os meus próprios entendimentos, a minha sabedoria, e agora me dê a mente de Cristo. E finalmente, Senhor, lance esta lança e dá um golpe fatal no meu eu para sempre, para que agora eu nasça da água e do Espírito que fluiu de dentro de Jesus, para que agora eu seja um verdadeiro filho de Deus, de quem o Senhor não se envergonha e em quem o diabo nunca mais terá poder. No mais poderoso nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Vocês vão observar que neste ministério não existe isso. Irmã, ora aqui para o diabo me largar. Ora aqui, repreende o diabo na minha vida. Isso não existe aqui, amados. Aqui você sabe como você vence o diabo, né? Obedecendo a Deus. Acabou. Na hora que você escolhe obedecer a Deus, o diabo perdeu o poder. Aí você vai entender, então ele era um mentiroso. Obedeça a Deus. Escolha amar a Deus. Escolha fazer dele Deus na sua vida. Isso vai durar para sempre. Se você morrer amanhã, você estará com ele. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Eu acho que todos observaram algo novo hoje aqui, que nós chamamos o nosso bispo de arcebispo. Alguém observou? Quem observou? Aleluia! Amados, os mais temíveis profetas, o profeta do Senhor, ele levou o nosso bispo Conrado a arcebispo. Isto significa neste ministério, isso não é um título. Longe de nós títulos neste ministério. Isto significa que Deus deu a ele mais autoridade, mais poder de Deus para conduzir o rebanho do Senhor e mais responsabilidade diante de Deus. Ele prestará contas num outro nível diante de Deus. É o nível mais alto do ministério, mas é um nível que é concedido àqueles que Deus sabe que pode confiar neles. Eles não vão traí-lo. Eles decidiram ser fiéis a Deus até o fim e honrar o nome de Jesus. Amém. Então, nosso amado arcebispo, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que o elevou, que o escolheu, e para o profeta do Senhor, que aprovou a elevação dele, reconheceu que ele realmente é digno, ele tem provado. Veja, tem pessoas que estão há muitos anos no ministério, mas chegou alguém que muito rapidamente o Senhor já levantou e disse, este é meu filho, este é meu servo, eu posso confiar mais poder a ele, porque eu sei que ele vai corresponder. Amém?
Amém. Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês. Que o Senhor faça resplandecer a sua maravilhosa face sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda um dos dons mais maravilhosos, um dos presentes e graças mais maravilhosos, a paz, o shalom. A paz que excede todo entendimento. Tua vida pode estar de cabeça para baixo. Você pode estar enfermo. Você pode estar no meio de uma batalha. Mas se a paz de Cristo reinar em você, você vai olhar tudo e não será abalado. Amém. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos em nome de Jesus. Que todos vão em paz para as suas casas. Amém. Pondo Jesus em primeiro lugar. Muito obrigada. Shalom. Amados, sim, sim, eu esqueci. Amados, nós queremos fazer uma oração muito especial, porque nós estamos observando algo maravilhoso neste ministério. Alguém aqui já ouviu alguém falar de dinheiro neste ministério? Não tem. E você não vai ouvir. Mas uma coisa acontece que nós não podemos deixar passar. Nós não falamos nada, mas todos dizimam e ofertam. É absolutamente chocante. Então hoje eu quero orar e abençoar todos que por obediência e por amor a Deus reconhecem que este é um verdadeiro ministério. É um ministério que põe Deus em primeiro lugar e a tua alma. E tem responsabilidade. Não estamos focados em carros, em casa, em nada deste mundo. Muito obrigada a todos. Os que fielmente sabem que devem contribuir e contribuem só por amor e reconhecimento. Que o Senhor te abençoe ricamente, todos vocês que têm ofertado e que têm dizimado neste ministério sem ninguém te pedir. Sejam abençoados pelo Deus Todo-Poderoso, que tocou no teu coração, e que Ele te abençoe, que Ele te prospere segundo as riquezas e glória dele mesmo, e te abençoe com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que nunca te falte nada, que você seja uma bênção e sempre abençoador de todos, que você empreste e nunca precise pedir emprestado, porque você se apegou a Deus com amor e decidiu a obedecer ao Senhor sem que ninguém te peça. Nós queremos viver esta verdade, que sejam abençoados todos os que têm obedecido sem ninguém te pedir. Amém. Muito obrigado, amados. Nós tínhamos que agradecer porque é chocante. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom, shalom. Shalom.